Boto ligou o turbo na janela de transferências e tem 2 negócios acertados. Tem o Vitão pra zaga e tem também um atacante com negócio fechado. A gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. Vou dar todos os valores, questão de contrato e tudo que vocês gostam de saber. Além disso, tem atacante do mundo árabe tendo problemas por lá e o Flamengo pode se aproveitar e trazer o jogador. Eu vou falar quem é e vou dar todos os detalhes aqui no vídeo. Tem Flamengo com plano B, caso o Felipe Luiz não renove, já tem um acerto com outro treinador e a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje também. Tem meio campo do time da Série A do Brasil negociando com o Flamengo e tentando trazer aí o jogador para 2026. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão, é só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e também... Você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue pra cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like pra me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo segue a preparação pro Campeonato Carioca, começa dia 14, Sub-20, é claro, segue em treinamento, voltando agora do Natal, tem treinamento até o Ano Novo, aí para pra virada do ano, mas já voltam a treinar normalmente. O elenco principal segue de férias, devem retornar ali entre o dia 15, dia 17, por ali, casando mais ou menos com o início do Campeonato Carioca, porque os primeiros jogos são com o time sub-20, né? Hoje, meus amigos, tem tanta coisa pra gente falar que o vídeo é praticamente inteiro de mercado da bola. Então, a gente vai falar todos os detalhes aqui. Antes de eu passar a primeira notícia pra vocês, eu vou lembrar que durante o vídeo tá passando um monte de produto do Flamengo aqui, muito produto maneiro selecionado por mim, e você clicando, você vai ser direcionado seja pro Mercado Livre, pra Shopee, pra Magalu. Você pode comprar o produto que tá aparecendo ou qualquer outro produto que você dá uma moral muito grande pra mim aqui no canal e me incentiva a continuar trazendo todas as notícias com todos os detalhes do nosso Mengão aqui pra vocês, beleza? Me dá aquela moral lá e bora pro mercado da bola. Flamengo emprestando atacante pro Remo, negócio já fechado. Marcos Braz entrando ali com os contatos dele com o Flamengo e Carlinhos vai integrar o elenco do Remo até o fim do ano. Carlinhos voltando de empréstimo do Vitória. Flamengo não tinha interesse nenhum em mantê-lo no elenco, estava tentando até uma rescisão de contrato, mas conseguiu esse destino aí. O Remo vai pagar 100% do salário do jogador e ele fica até o fim do ano por lá, que é quando acaba o contrato dele. Então, a tendência é o Flamengo não receber nenhum dinheiro a mais pelo Carlinhos, mas pelo menos não vai precisar pagar o salário do jogador nesse ano final de contrato. Então, Carlinhos vai agora integrar o elenco do Remo, vai se juntar a Marcos Braz e ao lateral Jorge, ambos ex-Flamengo. E aí a gente fica torcendo por ele aí. O Remo agora vai jogar a Série A, tá se reforçando, o Marcos Braz tá fazendo um bom trabalho por lá. Então, todo o sucesso do mundo aí pro Carlinhos, só não pode jogar bem nem fazer gol contra o Flamengo. Eu não tenho detalhes se o Flamengo colocou aquela cláusula que proíbe o Carlinhos de jogar contra o Flamengo. Se eu tiver essa informação, eu trago aqui pra vocês. Vamos passar agora pro plano B, porque o Flamengo tem um acerto com o treinador. E deve já... eu entendo que seja mais pra fazer uma pressão no Felipe Luiz, mas eu vou falar todos os detalhes. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, pra mim o melhor FIFA da história, modificado pra você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D,
todos os times com estádio perfeito, tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar agora do treinador, que o Flamengo já tem um acerto caso o Felipe Luiz não renove, que é o Arthur Jorge, treinador ex-Botafogo, que estava atuando agora no Mundial pelo Botafogo, acabou saindo, tá lá no Al Rayyan da Arábia Saudita, e o Flamengo já tem um acerto com ele caso o Felipe Luiz não renove. O Flamengo ainda considera como prioridade a renovação do Felipe Luiz, eu acho isso certo a ser feito, mas hoje já existe esse acordo com o Arthur Jorge, que na minha visão, esse acordo é muito mais para botar uma pressão no Felipe Luiz para acertar logo tudo, entrar com esse acordo aí no salário, nos valores que estão ainda em divergência, muito mais do que de fato o Flamengo querendo um outro treinador. O contrato do Felipe Luiz, hoje dia 27, tá a 4 dias do fim. Felipe Luiz ainda tá junto com o seu empresário Jorge Mendes, que é casca grossa, pega muita gente grande na Europa, tá dando uma forçada na barra, tentando subir o sarrafo pro Felipe Luiz ganhar mais. E aí o Flamengo entrou com essa aí, ó, já temos um plano B acertado. Você não querendo, a gente já tem quem queira. Então, é uma pressão a mais, mas eu ainda acho que o Flamengo e o Felipe Luiz vão chegar num acordo. Acho possível que eles flexibilizem e consigam chegar aí num ajuste, né, entre a proposta e a pedida para que o Felipe Luiz fique no Mengão. A proposta atual do Flamengo é de 2 anos, pode ser que um desses pontos aí de flexibilização seja justamente encurtar para 1 ano, ajuste na multa rescisória. Então, a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E a informação é que esse salário que foi acordado com o Arthur Jorge é abaixo do que o Flamengo oferece pelo Felipe Luiz. Vamos ver no que vai dar isso tudo aí e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Em paralelo a isso, corroborando com o que a gente vem falando aí, que as negociações do Felipe Luiz ainda tem alguns entraves, algumas pendências, o João Guilherme, que é o narrador da Flamengo TV, no seu canal, falou em estado de alerta, falou que o Felipe Luiz tá nesse momento aí de negociação, mas que já esteve mais próximo, ainda existem algumas barreiras aí para o fechamento do negócio. E ele falou o seguinte: a intenção era anunciar no Natal e não foi possível. O prazo está ficando curto, estado de alerta. De repente, pode ter um novo rumo essa história, mas a tendência é que Felipe renove. Mas está ficando emocionante e preocupante isso aí. Então, a gente tem que considerar, quando tem essa fala aí do João Guilherme, que o João Guilherme é funcionário do Flamengo. E aí tem 2 lados. Primeiro lado, ele tem informações privilegiadas lá dentro, ele tá no meio da galera toda. E por outro lado, ele com certeza tá sendo brifado. Isso aí é parte dessa pressão, é parte também do Flamengo para sentir qual vai ser a resposta da torcida quando sair essa notícia. E aí se solta, por exemplo, uma enquete, e aí vem 90% dizendo pro Felipe Luiz ficar e 10% outro treinador, mas aí outro treinador, entre aspas, já se sabe que pode ser o Arthur Jorge, que também esse vazamento muito claro em muitos veículos de que há um outro treinador acertado, também é para medir o impacto da notícia com a torcida, para entender quem é que vai gostar, quem é que não vai gostar, qual vai ser a proporção de aceitação e a proporção de gente que não gostaria tanto. Então, eu pelo menos entendo que isso seja meio que uma pesquisa. Solta a notícia para ver como é que vai ser a receptividade e aí vira mais um ponto ali de análise para saber
qual vai ser o destino das negociações. Vamos ver no que vai dar essa situação de Felipe Luiz, que tá caminhando, tá virando novela, mas eu acredito que esteja próxima aí de uma resolução. Mudando de assunto, Internacional aceita a proposta do Flamengo e o anúncio de Vitão fica muito próximo. Internacional aceitou a nova proposta do Flamengo por Vitão. O Flamengo avançou para a etapa agora de negociação salarial com os representantes do zagueiro de 25 anos. A oferta envolve o perdão da dívida do Thiago Maia no valor de 4,7 milhões de euros, mais 5 milhões e meio de euros pagos à vista e 500 mil euros em bônus por 80% dos direitos econômicos do jogador. Vamos lá. Eu considero isso aí bom negócio, tá? Para os dois lados. É barato? Não é. Mas é praticamente o valor, por exemplo, que o Flamengo pagou no Juninho Pepeca. Que para os moldes das contratações recentes do Flamengo, 5 milhões de euros, e é esse valor que eu estou considerando, 5 milhões e meio de euros, no máximo 6, caso tenha esse bônus, é um valor bem razoável pelo Vitão. Por quê? A gente estava num cenário, a princípio, do Inter pedindo 10 à vista e nem cogitando a questão do perdão do Thiago Maia. E esse dinheiro, sinceramente, o Flamengo não ia ver tão cedo. Ele ia ver parcelas, com o Inter pagando meio aqui, outra ali, porque a CNRD, que é o órgão que faz a conciliação de credor e de devedor no Brasil, ela é uma porcaria. Quando ela faz algum tipo de acordo ou tenta algum tipo de acordo, normalmente é beneficiando e muito quem está devendo. Por isso é que os times às vezes tentam levar para a FIFA, não conseguem, porque tem que passar nesse âmbito aí nacional antes, e normalmente a resolução é péssima para o credor. Então, para o Flamengo é ótimo ter essa questão aí do Thiago Maia resolvida, e os 5 milhões e meio de euros acabam sendo o valor que de fato o Flamengo vai gastar pelo Vitão. Aí eu acho já um valor justo, tá? Porque o Vitão, ele não é esse suprassumo da bola, um Beckenbauer brasileiro, porém, pro cenário do Flamengo, ele vai ser um cara que vai jogar ao lado de Léo Ortiz, de Léo Pereira, de Danilo. São zagueiros que normalmente fazem os companheiros crescerem. Eles têm muito a trocar e ele tem uma característica que hoje só o Danilo tem, e o Danilo já não tem mais tanta idade para essa característica ser potencializada, que é velocidade e explosão. O Léo Pereira, ele é até ágil, técnico, mas não é veloz na explosão, na velocidade. Mesma coisa o Léo Ortiz. O Danilo, principalmente em épocas de lateral, era rápido. Na zaga, ele é até um zagueiro mais rápido que o comum. Porém, o Danilo já não é mais nenhum garoto, e o Vitão corre muito, tem muita velocidade e tem boa técnica de defesa, que aliada a esses companheiros que ele vai jogar, é com certeza uma fórmula que deve ser de muito sucesso. A gente, do lado da torcida, como amantes do Mengão, a gente tem que apoiar a chegada do Vitão, seja qual for a condição. Por quê? Se o Flamengo fechou o negócio e ele já tá vindo, claro que depende ainda de acerto salarial, tá? Não é ainda aquela coisa definitiva, mas a gente sabe que a tendência é que tudo dê certo e o anúncio ocorra nos próximos dias. Mas eu acho que a torcida tem que abraçar mais o Vitão, é bom jogador e ele não chega para ser titular absoluto de cara. Ele é um cara que vai brigar por posição e pode ser que vire titular depois de um tempo, então eu vou considerar como uma boa contratação. Achava que não valeria a pena gastar naquela base lá dos 10 milhões. Mas 5,5, com essa possibilidade aí do bônus de 500 mil euros, acho bem válido. Seja bem-vindo, o Vitão tem que acertar o salário ainda para acontecer o anúncio, mas a tendência é que tudo dê certo e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Beleza? Vamos seguir aqui, porque pelo menos essa novela do Vitão já tá caminhando para um final feliz. Tem um bastidorzinho desse caso do Vitão aí, que chegou, a diretoria do Internacional chegou a dizer pro staff do Vitão que tava tudo certo com o Cruzeiro, e aí o staff do Vitão chegou a começar a negociar com o Cruzeiro, acertou
tudo com o Cruzeiro, mas aí o Inter deu para trás, não chegou exatamente a um acordo em todos os pontos com o Cruzeiro. O Flamengo fez essa proposta cobrindo aí, deu um balão no Cruzeiro, um balão mineiro, e aí o Inter voltou atrás e falou pro staff do Vitão, não, volta lá e agora negocia com o Flamengo, porque é com eles que a gente acertou. Então, vamos acompanhar, mas a tendência é zagueiro Vitão ser anunciado aí nos próximos dias, se não nas próximas horas, como novo zagueiro do Flamengo para 2026. Qualquer novidade que eu tiver, eu trago aqui para vocês. Beleza? Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Marcos Antônio, volante do São Paulo. Flamengo tem ele no radar, e aí após a diretoria passar a avaliar novas opções de volantes no mercado, tem esse movimento aí, essa análise do Marcos Antônio, muito por conta dessa iminente cirurgia do Saul, que pode ficar fora por pelo menos 4 meses, aproximadamente aí 4 meses, e ainda tem a questão do De La Cruz, que por mais que o Flamengo esteja trabalhando para o De La Cruz ficar sempre disponível durante a maior parte dos jogos, não é uma certeza. Pode ser que ele acabe ficando indisponível em alguns jogos, e aí o Flamengo pensa em ter mais um jogador ali para aquela faixa do campo. E o Marcos Antônio, que já esteve na mira aí do Flamengo, Marcos Antônio do São Paulo, que pertence a Lazio, está emprestado ao São Paulo, e o Flamengo monitora a situação aí do jogador, buscando ali uma possibilidade de proposta. Qualquer novidade que eu tenha sobre o Marcos Antônio eu trago aqui para vocês, beleza? E agora tem uma informação sobre Tati Castellanos, que tô suando aqui pra caramba, que é o Tutto Mercato Web, que é um perfil italiano que fala só sobre negociações, sobre o mercado da bola, deu detalhes de uma proposta que o Flamengo já apresentou agora pelo Tati Castellanos. Primeiro eles fazem uma introdução, dizendo que o Flamengo não está satisfeito com a Libertadores e o Brasileiro do ano passado, segue com um projeto ambicioso para esse ano, e encabeçado com grandes contratações, e uma delas é, inclusive, o Tati Castellanos com uma proposta grande na mesa para a Lazio de 22 milhões de euros, equivalente aí a 144 milhões de reais, mais 3 milhões em bônus, ou mais 19 milhões de reais, de acordo ali com metas de títulos, de gols, de partidas jogadas. Então, essa é a proposta que está na mesa da Lazio. A Lazio está pedindo alto, está pedindo ali na casa dos 35 milhões de euros. O Flamengo está ali negociando. O que diz ali nos bastidores é que o Flamengo está ali reticente de fazer uma nova proposta, mas pelo que eu sei, o Flamengo tem a possibilidade de fazer uma proposta mais alta. O que eu recebi de informação, até que a proposta inicial seria ali na casa de 25 a 28 milhões de euros. Então acho que o Flamengo pode esticar essa corda ali até os 25 fixos, mais 3 variáveis, 3 dependendo ali de objetivos, mas a gente vai acompanhar. Acho que pode ter negócio sim, porém, Flamengo também tem plano B para o ataque, que é Marcos Leonardo. Teve uma reviravolta lá na Arábia Saudita, que eles chegaram a mudar uma regra de inscrição de jogadores, em que eles poderiam colocar jogadores sub-21, eles não integrarem a quantidade de estrangeiros do elenco. Porém, a Liga Saudita mudou isso, só quer colocar em prática na temporada 26-27. E aí, lá no Al Hilal, tem o Marcos Leonardo, tem o Darwin Núñez e o João Cancelo, e só 2 deles 3 devem ser inscritos, e existe uma grande chance do Marcos Leonardo não ser inscrito para a Liga esse ano. Então o Flamengo já está de olho para, se por acaso não der certo essa negociação com o Tati Castellanos, o Flamengo ir atrás do Marcos Leonardo. Já está conversando com o staff do jogador, seria provavelmente uma contratação até abaixo do valor do Tati Castellanos. Claro que os salários podem ser altos do mesmo jeito, mas a questão do valor para tirá-lo de lá deve ser um valor até abaixo do que está sendo pedido ali pela Lazio, né? Então, Marcos Leonardo volta a ser destaque ali entre as preferências do Flamengo, e é o plano B caso o Tati Castellanos não acerte.
E muita gente vai ficar feliz com isso, porque eu lembro que nos comentários aqui, praticamente todos os dias, tem uma galera pedindo Marcos Leonardo. Então, são duas ótimas opções para o Flamengo. Acho que qualquer um dos dois que feche, o Flamengo fica reforçado de forma muito grande. Então, vamos ver no que vai dar aí. E qualquer novidade eu trago para vocês, beleza? Fechando aqui, só uma informaçãozinha final, que parece que o Pedro... ele tá pedindo alguns valores aí que no momento estão sendo estudados pelo Flamengo, mas estão chamando a atenção. O total aí, ele tá pedindo um aumento de salário relativamente grande e o salário dele iria ali para casa do 1.600.000 por mês. Se você parar para pensar, não é tão gigante se você comparar com outros grandes aí do elenco do Flamengo. Tem gente ganhando mais de 2 milhões. Então, eu acho até que é uma pedida razoável, porém, a gente tem que levar em conta que o Pedro tem ali uma sequência de lesões até grande, e isso pode ser um agravante aí na hora da renovação. Pedro tem contrato ainda por mais 2 anos, mas a gente fica no aguardo para ver qual vai ser o desenrolar dessas negociações. A tendência é que ele seja um dos próximos nomes a negociar renovação de contrato. Claro que o foco agora está no Felipe Luiz, definição de treinador para o Flamengo e aí de fato seguir no mercado da bola, mas que tá pegando fogo, o Boto tá trabalhando e muito mesmo de lá da Europa. Então vamos ficar ligados. Vamos lembrar mais uma vez aqui que tá passando um monte de produto aqui do YouTube Shopping, tem Mercado Livre, tem Shopee, tem Magalu. Muito produto maneiro do Flamengo, tem copo, tem camisa, tem urubuzinho, tem plaquinha do Tetra, tem um monte de coisa maneira pra vocês. E vocês clicando e adquirindo o produto que tá aparecendo ou qualquer outro produto lá dentro, você me dá uma moral muito grande aqui no canal e me incentiva a continuar trazendo todas as notícias do Mengão pra vocês. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!